Meus amigos, que sensação maravilhosa. Parte 2. Que beleza, mas que coisa sensacional vencer um Fla-Flu e eu vir pra cá rouco falar de tabela do Campeonato Brasileiro. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Numa rodada que eu confesso que eu não esperava que a gente conseguisse pontos. A verdade é essa. Eu trabalho aqui na realidade, não fico escondendo, não fico mudando versão minha, não. Vamos dar aquela butucada na rodada, passar os resultados. O resultado ruim, porém óbvio, do Botafogo ontem ganhando por 3-2 o Sport. Anteontem, na verdade, né? Ontem, nessa quarta-feira, o Fluminense ganhou o Flamengo por 2-1. O Grêmio ganhou, olha o Grêmio, cara. Mas principalmente olha o Vasco. A situação do nosso Vascão é loucura, tá? Eu vou mostrar já a merda que o Vasco tá se metendo e que o Internacional também. Santos 1-1 com o Mirassol. Falando aqui rapidamente, né, sobre a situação do Mirassol. 60 pontos. Hoje o Fluminense está 6 pontos atrás do Mirassol. Tem o mesmo número já de vitórias, ou seja, passa facilmente o número de vitórias. Dificilmente a gente vai tirar esses 6 pontos, tá? O Mirassol segue sólido, não perdeu mais um jogo, né? A nossa parada é com Botafogo e com Bahia. O Bahia já tá em 7º, gente. Ah, mas tem um jogo a menos. De fato, a gente hoje vai ter que secar muito o Bahia contra o Fortaleza. E é muito mesmo, porque o empate já funciona pra gente. Se o Bahia hoje empatar com o Fortaleza, a gente segue na frente do Bahia. E eu costumo dizer isso aqui, não importa se tua tabela é mais fácil do que a minha, se eu estou na frente eu tenho uma vantagem. E a gente já viu que na semana da tabela fácil a gente, né, ganhou o nosso jogo também. Isso dá moral. Vou lançar aqui um outro vídeo falando sobre isso também, sobre a moral do Fluminense nesse momento. Jogos de hoje, o famoso torcer por quem? É o Fortaleza conseguir alguma coisa dentro da Fonte Nova. Se ele não perder o jogo, pra gente já tá espetacular. Nesse Corinthians e São Paulo aqui, uma vitória do Corinthians seria de bom grado pra gente, porque uma vitória do Corinthians nesta rodada já deixaria, depois eu vou mostrar esse cálculo na prática, ele já deixaria o São Paulo praticamente atrás da gente no campeonato, matematicamente falando, inclusive. Ceará e Internacional. Aqui pode acontecer uma coisa muito engraçada. Porque tem Atlético Mineiro e Palmeiras, mas esse jogo foi lá pra frente, né? E Juventude e Cruzeiro. Só um detalhe sobre Juventude e Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha do Juventude fora de casa, algo que não é muito absurdo, você entende o tamanho daqueles 2 pontinhos que o Fluminense tirou do Cruzeiro dentro do Mineirão. Se o Cruzeiro ganha aquele jogo dentro do Mineirão contra a gente, no domingo retrasado, exato, o Cruzeiro neste momento estaria à frente. Eu não botei... eu acabei não simulando o jogo do Palmeiras aqui, né? O Palmeiras e Vitória, que foi 0-0. Não botei o resultado. O Cruzeiro estaria empatado com o Palmeiras em pontos. A 2 pontos, o Flamengo Cruzeiro estaria muito na briga. Aquele empatezinho nosso quebrou tudo. Mas aqui torcer pro Cruzeiro ganhar o Juventude é bom, tá? É bom. Por quê? Pensando na rivalidade com o Flamengo, né? O Cruzeiro ainda pega Corinthians, pega Ceará fora e pega Botafogo na penúltima rodada. Aqui tá o mapa da mina. Se o Cruzeiro chega na penúltima rodada com chances de título, ele pode ajudar a nossa vida contra o Botafogo, pode ser o jogo definidor da parada. Mas vamos lá, voltando a cálculos de Libertadores. Então torcer por quem básico da quinta-feira é Bahia não vencer, São Paulo não vencer, e aqui, deixa eu tirar o do Cruzeiro, e o Cruzeiro vencer o Juventude. Ceará Internacional, qual que é a graça aqui? É que se o Internacional perder, eu acho que vocês não estão tendo a dimensão de que na próxima rodada o Inter pega o Santos e o Inter pode simplesmente entrar no Z4, pô. Olha isso. O Santos ganha o Inter fora de casa. Pô, resultado difícil, eu sei disso, beleza e tal. E o Vitória pega o Sport já rebaixado. E o Bahia pega o Vasco em casa. O normal aqui é o Bahia ganhar. Olha só a rezoenha que vai ficar isso daqui, pô. O Corinthians, eu não simulei 2 jogos do Corinthians, tá? O Corinthians tem 2 pontos aqui. Tem 2 jogos a menos.
E o Vasco está a 5 pontos do Z4. Eu boto o Inter ganhando do Santos aqui, tanto faz, depois tem um Santos e vai. O Vasco tá na resenha do rebaixamento, tá? Isso é um fato. Mas vamos falar de tabela de Libertadores, de cálculo de Libertadores. Primeiro, o nosso cálculo, né? A nossa vida, que é a nossa tabela planejada. Estamos 5 pontos à frente do que eu esperava que a gente tivesse. Eu projetei, e sempre lembrando, tá? Até teve uma mensagem no pós-jogo falando isso, falando, pô, qual é, Gabriel? Pô, você projetava 0 pontos. Sim, gente, porque eu tento fazer aqui sempre, no cálculo, a tabela projetada, ela é o seguinte: qual é a forma de, com o menor esforço possível, a gente conseguir a classificação para Libertadores? Tá? O que a gente precisa fazer no mínimo? E no mínimo, a gente não precisava ganhar o Cruzeiro, empatar com o Cruzeiro, ganhar o Flamengo, não precisava. Precisava ganhar São Paulo e Grêmio, empatar com o Bahia em casa. Isso aí a gente já estaria na Libertadores. Só que agora melhorou a situação. Para chegar aos 56 pontos, que hoje já dão praticamente certa a tua classificação direta, a tua classificação para Libertadores, né, pelo menos para pré, o Fluminense já tem 5 pontos guardados. Hoje, o cenário que o Fluminense precisa fazer mais 2 ou 3 pontos ali, hoje, no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, o Fluminense precisa de 2 pontos para ir para Libertadores. Então, esse cálculo aqui da tabela planejada está resolvido, tá? Isso aqui está resolvido. Agora, esse daqui é onde a gente vem pro mapa da mina e agora eu consigo conversar com vocês sobre Libertadores direto. Agora eu acho que a gente se coloca nesse direito de conversar. Eu não achava uma maluquice, tá? Eu tinha falado isso aqui num vídeo. Não acho uma maluquice, mas acho que poderia ser eu iludindo vocês. Vir pra cá pra gente poder falar de Libertadores direto e etc. Acho que poderia ser em algum momento iludindo vocês. Após a vitória contra o Flamengo, eu não tenho direito de dizer que ninguém aí tem que ficar... Não. Dá pra conversar de Libertadores direto, sim. E por que isso? Nessa rodada, se vocês repararem, o Red Bull Bragantino, que assumiu o lugar do Vasco aqui, venceu o seu jogo. O Atlético Mineiro perdeu, mas era pro próprio Red Bull. O Botafogo venceu o seu jogo, sendo que São Paulo tem um jogo de média dificuldade, e o Bahia tem um jogo fácil. Ou seja, Gabriel, que positivo que aconteceu? O nosso. O nosso foi positivo aqui, foi o fiel da balança. A gente chegou a 54 pontos, e aí, bem, pensando só no cálculo para ir para Libertadores, neste momento, a gente só precisa ganhar o São Paulo. Se a gente ganhar este jogo aqui, a gente está na Libertadores. Por quê? Considerando que a gente não precisa ficar na frente de Botafogo e Bahia, tá? A gente precisa ficar na frente de São Paulo, Atlético Mineiro e Red Bull. A gente vai a 57 pontos. Faltam 4 jogos pro Red Bull, que tem 45. Ou seja, ele faz no máximo 12 pontos, vai no máximo a 57. Faltam 4 jogos pro Atlético Mineiro. Se ele fizer 12 pontos, ele vai a 56. Já fica atrás da gente. Faltam 5 jogos pro São Paulo. Se ele ganhar os 5, ele vai a 60. Fica na nossa frente. Mas esse jogo aqui é contra o São Paulo. Então, se a gente ganhou, automaticamente ele perdeu. Assim que funciona o futebol. E aí, o que eu quero dizer aqui? Que se o São Paulo ganhar os outros 4 jogos, se a gente for 57 pontos ganhando deles, mesmo que o São Paulo ganhe os outros 4 jogos, ele vai a 57 também. Aí a gente volta pra tabela do Brasileirão aqui. E hoje, se você olhar aqui, o São Paulo, caso ele vença, Fluminense ganha um jogo, vai a 57, vai chegar a 17 vitórias. Se o São Paulo vencer 4 vezes, ele vai chegar a 16 vitórias. Vai empatar em pontos, mas vai ter menos vitórias. Ou seja, se a gente ganhar o São Paulo, o Atlético Mineiro não passa a gente no número de pontos, o São Paulo não passa a gente no critério de empate, ainda que ganhe todas. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino, se ele ganhar 4, ele vai a 17 vitórias igualzinho a gente. Só que o segundo critério de empate é saldo de gols. Eles têm menos 10, a gente tem 2. Eles não vão tirar esse saldo. Então, hoje o retrato é que uma vitória contra o São Paulo não bota a gente matematicamente por causa desse detalhe do Red Bull de se ele golear geral. Mas convenhamos, o Red Bull pega o Flamengo fora de casa no domingo. Fortaleza e vitória depois em casa, o que facilita a tabela, e fecha contra o Internacional. É passível dele ganhar pelo menos 3 desses 4 jogos, tanto que tá aqui, ó. Um é vitória obrigatória, o outro é um jogo em tese fácil. Não acho que com vitória, deixa eu até mudar isso daqui, acho que com vitória brigando até o final esse jogo se transforma em médio. E há uma possibilidade desse jogo contra o Inter se tornar um jogo difícil, com o Inter brigando até a última rodada também. Mas enfim, de qualquer maneira, é factível que ele ganhe os 3 jogos finais. Mas o Flamengo não.
Então hoje o retrato é: o jogo contra o São Paulo classifica a gente pra Libertadores, mas eu não quero ir pra Libertadores, eu quero ir pra Libertadores direto. Aí, meu amigo, aí a banda toca de maneira mais complicada. A gente vai ter que secar muito o Bahia contra o Fortaleza, talvez até contra o Vasco. Olha depois um Juventude fora e um Sport em casa. Esse Juventude fora, a depender se perder hoje pro Cruzeiro, pode se transformar num jogo fácil também. Mas assim, o Bahia entende que a gente precisaria ganhar o Palmeiras aqui pra poder garantir que a gente vai ficar atrás do Bahia o tempo todo? Pra na última rodada a gente dar o bote e passar? Ou então o Bahia vai ter que tropeçar em jogo fácil. O Botafogo eu acho mais factível. O Botafogo, por exemplo, tem esse Cruzeiro fora aqui, tem um Corinthians fora, que eu não levo muita fé no Botafogo, não. Acho que o Botafogo pode tropeçar. O Botafogo quase perdeu pro Sport, tomou 2-0, tava perdendo. Até o último minuto tava empatando só. Então o Botafogo eu não levo tanta fé. Acho que a gente... Hoje eu diria que o retrato do campeonato do Fluminense é uma briga ferrenha com o Botafogo e Bahia, provavelmente à frente do Botafogo, provavelmente atrás do Bahia. Esse eu acho que é o cenário atual de tabela. Ok? E aí, voltando, planejamento pra hoje. Você vai pegar o controlezinho da tua TV e vai vir junto comigo às 4 da tarde, hoje é feriado, né? Às 4 da tarde. Esse daqui, torcer pro Cruzeiro ganhar o Juventude, continuar com o sonho de ser campeão e prejudicar o Botafogo na 37ª rodada. E de repente até levar o título e prejudicar o Flamengo. 6 da tarde, vai rolar a bola lá pro Bahia e Fortaleza. Torcer pro Fortaleza não perder pro Bahia. Se o Bahia perder ponto nesse jogo é pra soltar fogos, tá? Imagina só, o Bahia perder ponto nesse jogo. Imagine só a situação. O Bahia chegar aqui, ó, com 54 pontos, empatado com a gente, estando atrás, porque o nosso critério de desempate é melhor, né? Eles têm 15 vitórias, a gente tem 16. O Bahia chegando na próxima rodada fora do G6, sem nem ter chance, mesmo que o Fluminense ou o Cruzeiro ganhe a Libertadores, né? Então vai chegar na pressão absurda pro jogo contra o Vasco, pode se complicar. Então vai pegar teu controlezinho 6 da tarde e vai ligar em Bahia e Fortaleza e vai torcer pro Fortaleza prejudicar a vida do Bahia. Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhando corta as chances do São Paulo de qualquer maneira. Então já é ótimo pra gente também. Ceará e Inter é o mal pelo mal, mas o teu foco aqui vai ser especialmente nesses 3 primeiros jogos, mas principalmente o das 6 da tarde. Beleza? O cenário ficou bom pra Libertadores direta. E ele ficou espetacular. Eu diria que não é nenhum absurdo a gente falar que a gente está na Libertadores 2026, não matematicamente, mas até pensando no futebol que foi jogado, inspira muito mais confiança para os 4 jogos que faltam. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Classificação planejada, dificuldade dos jogos. Acho que é isso. Acho que esse é o cenário. É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. E aí vai ficar só uma duvidazinha. Eu vou ter que falar aqui no final. Entregar ou não entregar contra o Palmeiras, hein? Me diz aqui. Eu vou ser sincero, tá? E eu acho que até o que vai acontecer. Eu vou pra esse jogo assim, ó. Eu não vou estar lá no Allianz. Tô falando vou no sentido de assistir. Vou assistir esse jogo, cara, feliz. Fluminense vencer. Fluminense vencendo, provavelmente, diria eu, o Fluminense vai estar na Libertadores direta no ano que vem, sem passar pela pré. E se o Flamengo for campeão, é porque o Palmeiras é incompetente pra cacete de empatar com vitória dentro de casa. Jair Ventura aprontou das suas. O Palmeiras na incompetência absurda de perder pro Mirassol, de perder pro Santos e de perder pra gente em casa também. Então, assim, desculpa, eu não quero ver o Flamengo campeão brasileiro, mas desculpa, se o Palmeiras perder pra gente no Campeonato Brasileiro fora de casa nesse jogo, o Palmeiras não ia ser campeão mesmo se ganhasse da gente, assim, desculpa. Não tá merecendo ser campeão o Palmeiras não. O Flamengo também não tá, né? Talvez o Cruzeiro merecesse. Talvez a gente ganhe do Palmeiras, o Flamengo tropece no Red Bull e o Cruzeiro desponte aí pra ser líder. Agora, se o Palmeiras ganhar o jogo, eu vou entender que eu tinha marcado isso aqui, ó. É um jogo com 0 chance pra mim. Meu cálculo tá em ganhar São Paulo, Grêmio e Bahia. A gente vai fazer 9 pontos e vai chegar a 63 pontos. O Bahia chega a 63 pontos, pra ele chegar hoje, desses 5 jogos, considerando que ele perderia pra gente nesse cálculo, ele precisa ganhar 3 e empatar 1 pra chegar a 63. Só que não adianta pra ele chegar a 63, ele tem que chegar a 64. Ele não consegue chegar a 64 porque, né, em 4 jogos você não faz 11 pontos. Ele teria que chegar a 65 e vencer os 4. Então, assim, desculpa. Hoje, o meu cenário é vencer São Paulo, Grêmio e Bahia.
e olhar e torcer pro Bahia tropeçar. O Bahia não ganhar os 4 jogos Fortaleza, Vasco, Juventude e Sport. Se ele não ganhar os 4 jogos, eu só preciso das 3 vitórias, nem preciso do jogo contra o Palmeiras. É isso, tá? Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.